Hello, my dears. How are you? I hope you all are doing fine. I miss you guys so much. So, let's start. Today we are going to start our lesson 6 on your class book. Please open your class book on page 32. So, before we start our listening, let's talk about grammar. Então, antes de começarmos o nosso exercício número 1, vamos falar um pouquinho sobre o grammar. Então, nas aulas anteriores, eu falei que eu ia explicar melhor sobre os pronouns, sobre os pronomes. Então, vamos detalhar um pouquinho mais, facilitar um pouquinho mais. Here we have the pronouns. Então, aqui nós temos os pronomes. Então, só para lembrá-los, eu, ele está apontando para ele mesmo. You, você está apontando ou está apontando para você. We, nós. They, eles ou elas, eles estão apontando para eles aqui no meio. You, vocês. Então, ele está apontando para mais de uma pessoa. Então, aqui são vocês. He, ele está apontando para o boy aqui no meio. She, ela, estão apontando para ela aqui no meio. E it, usado para animais e objetos. Aqui no meio nós temos um bird. Agora nós vamos nos atentar aos pronomes aqui, ó. Mine, yours, its. Então, prestem atenção ao que eles estão segurando, ao book, que é o objeto que eles estão segurando. Então, nós temos os pronomes possessivos, possessive pronouns. Então, aqui o primeiro é o mine, que é meu. Yours, seu, sua, né? Está entregando aqui para ela. Its, que pertence ao dog. Hers, dela. His, dele, ela está apontando aqui para ele. Ours, nosso. Então, as duas menininhas estão segurando o book. E theirs, deles ou delas. Então, os dois aqui estão segurando o book. Geralmente, ele é utilizado no finalzinho da frase. Então, aqui, eu coloquei uma tabelinha para facilitar. Temos o personal pronoun. I, you, he, she. Então, eu, você, ele, ela, it, usado para animais e objetos, nós, eles e elas. Aqui o possessivo, né, o adjetivo possessivo, mine, meu, your, seu, sua, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, usado para animais e objetos, our, nosso, e their, deles ou delas. Então, este daqui, principalmente o his e o her, nós utilizávamos nas lições anteriores. Agora, nós vamos usar os possessive pronouns. Os pronomes, então, possessivos. Lembrando que o próprio nome já diz, é uma posse, é algo que me pertence ou pertence a outra pessoa. Geralmente utilizado no finalzinho da frase. Então, mine, meu ou minha. Yours, seu, sua, teu, tua. His, dele. Hers, dela. Its, dele ou dela, mais uma vez usado para objetos ou animais. Ours, nosso, nossa. Theirs, deles ou delas. Então tem até uma traduçãozinha aqui para facilitar. Seria legal se vocês copiassem no caderno para ajudá-los na hora de responder os exercícios mais para frente. Então aqui nós temos alguns examples. This is my ring. Então este é meu anel. This ring is mine. Este anel é meu. Então aqui nós temos o uso do mine. Lá no finalzinho da frase. Lembra que a teacher falou que ele usa aqui no finalzinho da frase? Então aqui, ó, mine. Então este anel é meu. This ring is mine. Este é meu anel. Então este anel é meu, tá? No finalzinho da frase. This is his wallet. Então aqui nós temos o his no meio e aqui nós temos ele no final. This wallet is his. Esta carteira é dele. Whose are those earrings? Então, o whose utilizado na nossa lesson, na nossa lição, para perguntar de quem é, né? De quem são esses brincos? Those are hers. Eles são dela. Tudo bem? Então, aqui, ó, usado no finalzinho da frase, o hers. So, let's go back to our lesson.
Aqui nós temos mais um pouquinho. Lembrando que o último exemplo que nós tínhamos lá era um whose. Então, nós continuamos com whose is this dog? De quem é este cachorro? Então, nós temos várias opções de resposta. It's mine, é meu. It's yours, é seu. It's his, é dele. It's hers, é dela. Então, nós temos que usar o whose para perguntar de quem é. Lembrando que quando for no singular, nós usamos o this ou that. E quando for no plural, nós usamos o these ou those. Tá? Então, whose are these earrings? Então, they are hers, they are ours. Então, aqui nós temos o plural. Lembrando que o plural nós usamos o are, singular, is. E aqui, para facilitar, quando for my, mine, your, yours, his, her, hers. É só acrescentar o S. Our, ours, their, theirs. Mais uma vez acrescentando o S. Mas nós treinaremos mais um pouquinho esta parte nos próximos exercícios. Let's start. Number 1, listen and say the number. Então, ele vai falar algumas frases e vocês vão identificar qual é a figura que corresponde à frase que ele está falando. Qual é a ordem? Number 1, number 2, number 3. Qual é a ordem correta? So, let's pay attention. Listening 16. Listen and say the number. Whose is this scarf? Is it yours? No, it isn't mine. It's his. Excuse me, are these checked bikes yours? No, they aren't ours. Whose are those spotty birds? They're theirs. Ok, so what's the correct answer? Então, qual é a resposta correta? Qual foi a primeira frase? Yes, number 3. Then, number 1 and number 2. Então, a sequência correta das frases foi number 3, number 1 and number 2. Let's continue talking about grammar. Listen, check and repeat. Então, só para treinarmos as frases. Ele vai ler a pergunta e vai dar uma das respostas. Vocês podem ligar qual é a resposta que ele usa para cada pergunta. Let's listen. Listening 17. Listen, check and repeat. Whose is this dog? It's ours. Whose is that scarf? It's mine. Whose are these earrings? They're hers. Whose are those birds? They're theirs. Very good. Number 3, ask and answer. Nós vamos treinar como fazer essas perguntas e responder na nossa aula via Skype. Number 4, cut out the pictures. Activity book, page 89 and 90. Então, antes de ir para o Activity book explicar como vai funcionar o joguinho, vamos ouvir o último listening. Listen and repeat, play the game. Então, para o nosso joguinho, nós temos que usar a pergunta Whose are these flowery rings? Ou Whose are these spotty umbrella? Então, nós vamos olhar na figura e fazer a pergunta usando o whose. Então, aqui nós temos um exemplo. Vamos ouvir o exemplo. Listening 18. Listen and repeat. Play the game. Whose are these flowery rings? They're theirs. Whose is that stripy belt? It's his. Excellent.
Now open your activity book on page 89. Então, lá na página 89 do Activity Book, lá no finalzinho do Activity Book, nós temos A and B. Então, vamos prestar atenção na A aqui. Ó. Nós temos duas figuras, a A e a B. Look at the picture, answer your partner's question. Então, esse joguinho nós faremos na nossa aula via Skype. Então, vocês vão olhar a imagem e fazer a pergunta. Podem ver que eles estão usando roupas coloridas e aqui nós temos objetos coloridos. Então, por exemplo, whose is this spotty umbrella? Então, está perguntando de quem é este guarda-chuva cheio de bolinhas. Então, vocês vão responder, it's mine, it's hers. Então, nós vamos treinar como fazem as perguntas e as respostas. E aqui nós temos a continuação. Whose are those checked gloves? Então, vocês vão procurar e falar, it's yours, it's hers, e assim por diante, em todos eles. Tá? Este aqui, então, é só para treinarmos a fazer a pergunta e responder usando a gramática que nós vimos hoje. So, that's all for today. If you have any questions, please let me know. Have a wonderful week. Bye, bye, guys.